Pois bem, qual é a leitura que o Otávio Brandão faz? Por que ela se torna paradigmática? Porque aí ele vai ter que enfrentar a discussão do que é o Brasil. Né? Ele tem pouca leitura marxista. Ele tem os textos do Lenin, ele tem alguns textos básicos do Marx, né? E a partir desses textos, né, ele tenta fazer a sua interpretação da realidade brasileira. E a grande questão que ele se coloca é, afinal de contas, o que é o Brasil? O Brasil é uma sociedade capitalista? É uma sociedade feudal? É uma sociedade escravista? Que tipo de sociedade nós temos aqui? O que está acontecendo no Brasil? O que são essas revoltas? Elas indicam algo mais importante, mais profundo? Ou elas simplesmente são revoltas superficiais? A conclusão do Brandão é que estava se gestando um processo de ruptura social profunda, em que a ascensão de uma classe média urbana, que originalmente, na história brasileira, sempre se aliou com as forças agrárias e conservadoras, tinha mudado de lado. Essa classe média, que para ele era o grande ator político da nossa história, pendeu à esquerda. E o exemplo disso eram os tenentes. Que ruptura estava havendo? Ele diz assim, uma ruptura do pacto oligárquico. O pacto que ligou as elites oligárquicas, as elites urbanas e industriais e as elites de classe média. Esse bloco, ele não era gramsciano, obviamente, esse bloco hegemônico se rompe com a crise do café. E abre-se uma crise em que novas estruturas começam a se gestar. Por que agrarismo e industrialismo? Ele vê uma dicotomia entre o surgimento do industrialismo, que representaria o capitalismo moderno, as classes médias, a ascensão do proletariado, da burguesia industrial, contra um bloco agrário que era essencialmente liderado ou estruturado em cima das oligarquias agrárias, setores exportadores e o capitalismo britânico. Porque também existia um componente internacional, a crise que estava se avizinhando, né, e que ele já via, né, com a crise do café, o problema do café, né, uma ruptura da própria estrutura mundial de dominação, que era a competição entre o capitalismo norte-americano e o capitalismo inglês. Mas a grande questão que dizia está numa luta entre frações da burguesia. A burguesia industrial tentando avançar e modernizar o Brasil, e a burguesia agrária tentando se aferrar ao passado, às estruturas tradicionais da sociedade brasileira. Óbvio, a leitura é mais complexa, porque o Brandão não vai dizer que o Brasil é exatamente feudal. Ele vai dizer que o Brasil é uma sociedade feudalizada, onde existem pedaços, pequenas regiões onde avança o industrialismo, numa grande massa de um mundo rural atrasado e semi-feudal. Né? Então, esse processo, para ele, o Partido Comunista deveria apoiar firmemente, né, os setores industrializantes, que levariam o Brasil a se tornar um capitalismo moderno. Por que isso seria importante? Porque com a derrota das classes agrárias, você teria um espaço de ampliação, né, da indústria, ampliação do proletariado, ampliação do proletariado, a possibilidade de você avançar no sentido de uma revolução socialista. Esse era em si o quadro. Né? Esses primeiros contatos do Partido Comunista com os tenentes vai se romper no momento em que há uma mudança internacional. A Internacional Comunista, ela vai sofrer uma grande derrota na China, né, da luta do Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, que depois gerou Kuomintang do Yassun Sen, que era um líder republicano, esquerda, até com linhas socialistas, né?
Esse Kuomintang depois vai guinar a direita, né? Vai expulsar os, vai ter um massacre de comunistas em Xangai, etc. E a Internacional Comunista dá um sinal vermelho sobre as alianças policlassistas. A Revolução Mexicana é um outro exemplo, né? Ou seja, a Internacional muda no sentido de estetização e diz nada de acordo com as classes médias, nada de acordo com a burguesia. Vamos investir numa revolução puramente proletária. É o que vai acontecer aqui. Vai ter uma reunião em Buenos Aires, né? E a Internacional bate na mesa e diz nada de acordo dos tenentes, do PC com os tenentes. E aí a necessidade de uma autocrítica do Brandão e do Astrogildo, que apoiava a ideia da união entre o Partido Comunista e os tenentes. Bom, eu vou avançar nessa história, porque senão a gente não passa desse debate. O que vai acontecer? Essa tese vai ser derrotada, vai ser naufragada, e vai se construir uma outra teoria. A teoria que a Revolução de 30, ao invés de ser uma revolução progressista, é uma revolução conservadora. Qual é a tese? Vem do Leôncio Basbal, que é um outro dirigente comunista importante. O Astrogildo vai incorporar essa ideia nas várias autocríticas que ele fez ao longo da vida dele. E vai dizer nada disso. Não há uma revolução progressista no caminho, mas assim uma revolução conservadora que visa impedir a verdadeira revolução proletária que já estava a caminho. Então, 1930, na realidade, ela não vem para promover o avanço social, mas ela vem para impedir uma revolução proletária que já estava a caminho e que as greves dos anos 20 já tinham assinalado. Qual é a conclusão, então? 1930 é uma contra-revolução burguesa, contra os interesses proletários.